Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aulinha da disciplina de Projeto de Estruturas de Concreto 2. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas assíncronas de ensino remoto. Na aula passada, nós concluímos o capítulo 3 do livro Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, do Libânio, junto com o Schust, né? E hoje nós vamos iniciar conteúdo novo, né? Que é agora o capítulo 4, certo? Nesse capítulo 4, nós vamos dar início ao conteúdo que fala sobre flexão composta reta e flexão composta oblíqua, certo? Então hoje nós vamos falar sobre, inicialmente vamos fazer uma revisãozinha sobre estágios de deformação, certo? Vamos primeiro começar com os estágios de deformação de estruturas usuais de concreto armado, certo? Fazer uma revisãozinha e depois nós vamos iniciar o conteúdo com flexão composta reta. E no final, fazer um exercíciozinho e eu vou passar um exercício para vocês utilizando a plataforma do Google Forms, certo? Aí na próxima aula a gente pode resolver mais questões sobre flexão composta reta. Nós vamos entrar no conteúdo de flexão composta oblíqua e resolver mais questões, certo? E se der tempo, na próxima aula ainda, eu vou ensinar vocês a utilizar alguns softwares de dimensionamento de seções submetidas à flexão composta reta e flexão composta oblíqua. Que no caso, principalmente, esse tipo de peça estrutural submetida a esse tipo de esforço, normalmente são os pilares, né? Os pilares que são os principais elementos estruturais que são submetidos a esse tipo de esforço que a gente vai ver agora, certo? Então vamos dar início à nossa aulinha. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, antes de dar início à nossa aula, vamos repetir aquelas regrinhas de conduta com relação a esse novo modelo de ensino que é o nosso ensino remoto, né? Vamos só repetir aquelas recomendações, né? Então, aqui são aquelas nossas regras gerais de conduta, né? Para que possamos manter esse ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário que a gente observe essas regrinhas de conduta, certo? Então, pessoal, no nosso caso, são aulas virtuais assíncronas, que são aulas gravadas, né? Então, o ideal é que vocês encontrem um local mais apropriado possível, né? Se possível, separado de outras pessoas, né? Para que vocês não tenham a atenção desviada no momento que estiverem assistindo essa videoaula. Então, o objetivo principal de você ter um local mais apropriado possível é para que você tenha o máximo de atenção quando estiver assistindo as nossas videoaulas, certo? Então, essa é muito mais uma recomendação do que uma regra, né? Certo? E a questão do compartilhamento das gravações das aulas, né? Não é permitido compartilhar a gravação das aulas e os materiais disponibilizados pelo professor. É proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto ou documentos contidos nas aulas, em meio eletrônico. E não se pode também criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito prévio consentimento dos envolvidos na exposição, certo? Então, só repetindo o que vocês já sabem. A sala de aula virtual ela é uma extensão da sala de aula presencial e o regulamento que rege toda essa dinâmica é o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD.
ao ter acesso à aula virtual, quer seja ela síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal. Certo? Então isso aqui eu já passei isso aqui para vocês, mas o ideal é que a gente esteja sempre com essas regrinhas na cabeça, certo? Bem, então, pessoal, começando aqui o nosso conteúdo, estes são os principais tipos de flexão, certo? Então, para seções retangulares, considerando que nós estamos utilizando a armadura simétrica em relação ao eixo perpendicular ao vetor momento, nós vamos ter esses 4 tipos de flexão aqui, certo? A primeira é a flexão normal, também chamada de flexão reta, certo? Então, nesse caso, nesse primeiro tipo de flexão, o momento fletor na direção, ele atua somente em peças com apenas um eixo de simetria, certo? E esse vetor momento, ele vai estar na direção perpendicular a esse eixo de simetria. Então, esse aqui é um caso em que nós temos um momento em apenas uma direção, certo? E esse vetor momento ele vai estar naquela direção que é perpendicular ao eixo de simetria da peça, certo? Beleza? Em seguida nós temos a flexão composta normal. A diferença da flexão composta para a flexão simples é que na flexão composta, além de termos um momento atuando na direção perpendicular ao eixo de simetria, nós vamos ter também uma força normal atuando na seção da nossa peça, certo? Beleza? E nós temos ainda a flexão oblíqua, certo? Diferentemente da flexão normal, no caso da flexão oblíqua, nós vamos ter momentos atuando nessa seção nas duas direções, certo? O momento fletor ele vai atuar em uma direção que não corresponde a um eixo de simetria. Costuma ser representado pelas componentes de vetor nas direções principais de inércia. Ou seja, no caso da flexão oblíqua, a representação da flexão oblíqua são 2 vetores momentos nas direções principais de inércia, certo? Então, normalmente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um momento na direção X e um momento na direção Y, certo? Essa é a característica da nossa flexão oblíqua, certo? E, além disso, nós podemos ter a flexão composta oblíqua, que, assim como a flexão composta normal, ela é a flexão oblíqua com mais uma força normal atuante, certo? Então, esses são os nossos 4 principais tipos de flexão, certo? Esse tipo de esforço, pessoal, no caso da flexão composta, são esforços muito comuns em pilares, certo? Os elementos estruturais mais comuns que estão submetidos a esse tipo de flexão, principalmente flexão composta, são os pilares, certo? Então, no caso dos pilares, normalmente, quando nós vamos dimensionar pilares, certo? Eles estão submetidos ou à flexão composta normal ou à flexão composta oblíqua, certo? Então, pessoal, só uma observaçãozinha aqui no final. A condição de simetria, quando a gente fala aqui em condição de simetria, essa condição de simetria, ela refere-se tanto à seção de concreto da nossa peça estrutural, quanto à disposição das nossas armaduras, certo? Então, quando a gente fala em simetria, a simetria é tanto em relação à seção do concreto, quanto em relação à disposição das armaduras na nossa seção, certo? Sim, pessoal, aí aqui, de uma maneira mais simples e mais clara de vocês entenderem o que é que acontece em cada um desses tipos de flexão, são essas figurinhas aqui, certo? Então, aqui, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma peça, um elemento estrutural de concreto armado, certo? Normalmente, esse tipo de elemento, quando a gente fala que está submetido à flexão, normalmente a gente está falando de pilar, certo?
No caso da flexão normal ou reta, é quando nós temos um momento atuando em apenas uma direção, certo? Um momento atuando em apenas uma direção. E essa direção do momento, ela vai ser perpendicular ao eixo de simetria. Ao eixo de simetria. Percebam o seguinte, como a gente acabou de falar nessa observação aqui, certo? Essa condição de simetria, ela tem que ser válida tanto para a seção da peça quanto para a disposição das armaduras, certo? Então percebam aqui que essa peça ela é uma peça retangular, certo? Como ela é uma peça retangular, ela tem dupla simetria. Ela tem simetria em X e simetria em Y, certo? Porém, em relação à disposição das armaduras, ela só vai ter simetria em relação ao eixo Y, certo? Ela não vai ter simetria em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, eu vou ter duas armaduras aqui desse lado e do outro lado eu vou ter 3 armaduras, certo? Eu vou ter 3 barras de aço aqui e 2 barras de aço aqui. Então, a condição de simetria ela só é atendida em relação ao nosso eixo Y, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um momento atuando perpendicular a esse eixo de simetria e apenas um momento, certo? Certo? Que a peça só tem um eixo de simetria. Então, essa situação aqui é o que a gente chama de flexão normal ou flexão reta. Beleza? Então, o que é que muda da flexão normal para a flexão composta normal? A única diferença, pessoal, é que na flexão composta, nós vamos ter uma força atuando aqui no centro da nossa peça, certo? Essa força N, ela pode ser de tração ou de compressão. Normalmente ela é de compressão, certo? Normalmente ela é de compressão, certo? Então a diferença da flexão normal para a flexão composta é essa força sendo aplicada aqui, essa força axial aqui sendo aplicada na nossa peça, certo? E aqui nós temos o que a gente chama de flexão oblíqua. Flexão oblíqua, certo? No caso da flexão oblíqua, o que é que está acontecendo? Aqui nós vamos ter um momento na direção X e um momento na direção Y, certo? Nesse caso, a disposição das barras de aço, elas vão ter uma disposição simétrica tanto em relação a Y quanto em relação a X, certo? Então, essa peça está submetida ao que a gente chama de flexão oblíqua, certo? Então, vamos ter momentos nas duas direções. E a flexão composta oblíqua vai ser a flexão oblíqua mais o esforço axial aqui, certo? O esforço axial N, beleza? Então, aqui, pessoal, são algumas hipóteses que nós consideramos para o dimensionamento desse tipo de seção submetida à flexão, certo? Então aqui nós temos essas principais hipóteses básicas que nós podemos adotar de acordo com a NBR 6118 de 2014, certo? Lembrando que isso daqui são peças submetidas à flexão no estado limite último, certo? O primeiro item diz que as seções planas elas vão permanecer planas mesmo após o carregamento, certo? Esse é o primeiro item. Segundo item, a solidariedade entre o concreto e o aço. O que quer dizer isso? Quer dizer que os dois elementos que compõem a nossa estrutura de concreto armado, eles vão trabalhar juntos, certo? À medida que você aplica uma determinada tensão à nossa peça de concreto armado, tanto o concreto quanto o aço, eles vão se deformar por igual, eles vão se deformar juntos, certo? Então isso é o que a gente chama de solidariedade. O terceiro item, ele nos diz que as tensões de tração no concreto, normais à seção transversal, elas devem ser desprezadas no estado limite último, ou seja, no caso da nossa peça de concreto armado, o nosso concreto ele não vai estar lá para resistir a esforços de tração, certo? O principal objetivo do concreto, vocês já sabem, é resistir a esforços de compressão. Então, as tensões de tração no concreto, elas são desprezadas, certo? Porque
o elemento que vai resistir a esses esforços de tração vai ser o aço. Outro ponto, a distribuição de tensões no concreto vai ser conforme diagrama simplificado parábola retângulo ou retangular, certo? Então isso daqui, pessoal, é o que tem também lá na NBR 6118, que vocês já cansaram de ver isso aqui, né? Que diz respeito à distribuição de tensões. Então, para a distribuição de tensões, nós utilizamos o nosso famoso diagrama parábola retângulo ou o nosso diagramazinho retangular y igual a 0,8x. Lembrando que esse nosso x aqui é a posição da linha neutra da nossa seção de concreto armado, certo? Lembrando que o nosso x, que é essa posição da linha neutra, vai ser a distância da fibra mais comprimida da nossa peça até o ponto em que nós não vamos ter nem tração nem compressão, certo? Isso é o que a gente chama de linha neutra, certo? Então esse x vai ser a distância da nossa fibra mais comprimida, que é lá em cima, até o ponto onde nós vamos ter a tensão igual a zero, certo? Até o ponto onde nós não vamos ter nem compressão e nem tração, que é por isso que a gente chama de linha neutra. É o ponto onde é a distância da fibra mais comprimida até esse ponto em que nós não vamos ter nem tração e nem compressão, certo? Então vocês lembram, eu vou fazer o desenhozinho aqui, esse desenhozinho é clássico, né? Ixi, ficou muito torto, né? Desculpa aí, viu? Certo? Então nosso x vai ser isso daqui, certo? Isso aqui é a posição da nossa linha neutra, certo? Aqui é o nosso zero, aqui é a nossa deformação do concreto e aqui é a nossa deformação do aço. Beleza? Então esse ponto aqui é onde está passando a nossa linha neutra. Beleza? Então, pessoal, a distribuição de tensões no aço é conforme o diagrama simplificado bilinear. Esse daqui é aquele diagramazinho em que a gente tem o modo de elasticidade do aço constante, né? Quer dizer, a deformação variando linearmente em função das tensões. E quando ele atinge aquela nossa deformação de escoamento, nosso epsilon YD, né, que é a deformação de escoamento, ele tem esse comportamento linear, certo? Então, é por isso que a gente chama de diagrama simplificado bilinear, né, porque ele tem um comportamento linear até a deformação de escoamento. A partir dessa deformação de escoamento, ele tem um outro comportamento também linear, mais constante, quando atinge o escoamento. Beleza? Aqui é a tensão e aqui é a deformação. Aqui no caso do aço, certo, galera? Aqui é do aço. Beleza? Por isso que chama de diagrama bilinear. A ruína da seção transversal para qualquer tipo de flexão no estado limite último, ela fica caracterizada quando o aço, o concreto ou ambos atingem suas deformações específicas últimas, certo? Que a gente pode verificar nos domínios de deformação, certo? A gente vai fazer uma revisãozinha sobre esses domínios de deformação, certo, galera? Então, a nossa peça, ela pode chegar à ruptura ou pelo atingimento da deformação específica máxima ou deformação específica última de ruptura do aço, ou pelo atingimento dessa deformação específica última do concreto, ou pelo atingimento das duas deformações, tanto do aço quanto do concreto. Então, qualquer uma dessas três possibilidades pode levar a nossa seção transversal ao colapso, certo? Beleza? Então aqui, pessoal, só mostrando para vocês
o nosso famoso diagrama parábola-retângulo do concreto, certo? Então aqui nós temos a distribuição de tensões no concreto conforme diagrama simplificado parábola-retângulo ou retangular, certo? Então aqui a gente pode perceber que à medida que você aumenta as tensões, essa deformação ela vai aumentando em forma de parábola, certo? E a partir de um determinado momento faz uma simplificação, que é exatamente a partir dessa deformação específica de encurtamento, quando inicia esse patamar plástico aqui, né? Então, a partir desse ponto, nós temos uma deformação que vai aumentando, mesmo que a nossa tensão que está sendo aplicada, ela continue constante, certo? Então, esse nosso Epsilonzinho C2 é a deformação específica de encurtamento do concreto no início do patamar plástico, certo? Ou seja, quando chega nesse ponto aqui, a nossa deformação ela deixa de ser diretamente proporcional ao aumento da tensão, certo? E o εCu é a deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura, certo? Que é exatamente quando há o colapso da estrutura. Então, o colapso da estrutura ocorre exatamente quando a deformação atinge esse ponto aqui de ruptura, certo? Para concretos de classe até C50, para concreto de classe até C50, FCK igual a 50 MPa, até 50 MPa, nós vamos ter o εC2 igual a 2 por 1000 e o εCu igual a 3,5 por 1000, certo? Aqui é a nossa equaçãozinha da tensão do concreto para esse primeiro gráficozinho aqui, certo? Então, para FCK menor ou igual a 50 MPa, a gente considera esse Nzinho igual a 2, e para FCK maior do que 50 MPa, o nosso N vai ser igual a essa formulazinha aqui, que depende do FCK do nosso concreto, certo? E no caso do aço, é aquele diagramazinho bilinear que eu falei, certo? Distribuição de tensões no aço é conforme esse nosso diagramazinho simplificado, certo? O nosso FYK é a tensão resistente característica do aço. O nosso FYD é a tensão resistente de projeto do aço, certo? Sim, aqui faltou mostrar no gráfico, pessoal, o nosso ponto do epsilon, nosso epsilon YD, né? Faltou mostrar aqui, que é o início do escoamento do aço, né? Epsilon YD, certo? E esse epsilon YD ele vai depender do tipo de aço, né? Se for um aço CA50, o epsilon YD vai ser igual a 0,207%. Se for o aço CA60, nosso epsilon YD vai ser 0,248%, certo? Então, esse valorzinho da tensão de escoamento do aço vai depender do tipo de aço que a gente estiver trabalhando. E o modo de elasticidade do aço ele vai ser constante, né? Essa primeira parte aqui do nosso gráfico de tensão e deformação, esse modo de elasticidade ele vai ser igual a 210 gigapascal, certo? Pronto, pessoal, agora a gente vai começar com a nossa revisão de domínios de deformação no estado limite último, certo? Então nós temos 6 domínios de deformação, certo? Para o estado limite último. Nós temos 6 domínios de deformação quando nossa seção está submetida à flexão, certo? O primeiro domínio, pessoal, é esse domínio 1 aqui, certo? Esse domíniozinho 1 aqui é o nosso primeiro domínio de deformação no estado limite último. O que é que está acontecendo aqui nesse nosso primeiro domínio de deformação? Lembrando que essa parte de cima aqui diz respeito à deformação do concreto, certo? E aqui embaixo é a deformação do aço, beleza? Só para esclarecer aqui alguns
alguns dados aqui do nosso desenho, certo? Então aqui esse nosso D' é a distância da fibra mais comprimida para a nossa armadura superior da seção. O nosso D'zinho aqui é a distância da fibra mais comprimida para o centro geométrico da armadura inferior, certo? Beleza. O que mais? EYD é a deformação de escoamento do aço, é onde o aço começa a escoar. O EYC2 eu já falei, né? Que é onde a gente vai ter aquele início do patamar plástico, né? A deformação no início do patamar plástico do concreto. E o EYCU é a deformação de ruptura do concreto, certo? Então vamos lá. Então o que é que acontece nesse nosso... Sim, outra coisa, pessoal, só para ficar bem claro. Ó. Do zero para a esquerda, a gente tem um alongamento da nossa seção, certo? Do zero para a esquerda é um alongamento, certo? Então essa parte aqui, a parte da esquerda, é a parte de tração, certo? Do lado esquerdo, do zero para a esquerda, a seção está submetida à tração, certo? Esse lado esquerdo está submetido à tração e o lado direito do zero aqui, a gente vai ter compressão, certo? Encurtamento, compressão, alongamento, tração, certo? Só para ficar logo claro isso aqui. E o H é a altura total da nossa seção. Esse H aqui é a altura total, certo? Então, acho que os principais dados que eu tinha para falar eram esses. Beleza? Então, vamos prosseguir. Domínio de deformação 1. O que é que está acontecendo nesse domínio de deformação, certo? Primeira coisa que a gente já vê de cara, só olhando aqui para esse gráfico, é que nesse domínio 1 de deformação, nós não vamos ter compressão na nossa peça, certo? Compressão é dessa linha aqui para a direita. Compressão é dessa linha para a direita. Então, como toda essa área pintada aqui de azul, ela vai estar do zero para a esquerda, então aqui nós vamos ter apenas tração. Nós não vamos ter compressão, certo? Então, toda a nossa seção, ela vai estar tracionada no domínio 1, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, pessoal, o domínio 1 diz respeito a uma tração não uniforme sem compressão, certo? O início, ele vai se dar onde? O início ele vai se dar na deformação do aço 10 por 1000 e deformação do concreto 10 por 1000, que é exatamente essa linha aqui, ó, certo? Essa linha é o início do domínio 1. E essa outra linha aqui é o final do domínio 1. No início do domínio 1, a deformação do aço é 10 por 1000 e a deformação do concreto também é 10 por 1000. No final do domínio 1, a deformação do aço continua 10 por 1000 e a deformação do concreto passa a ser 0. Certo? E a nossa linha neutra, que é o nosso X aqui, ó, que é a linha neutra, está posicionado no menos infinito. A nossa linha neutra, pessoal, ela está acima da seção, ela está aqui, ó. Ela está no menos infinito. Certo? Beleza? Então, nós vamos ter no início tração uniforme. No início, que é aqui, ó, vamos ter tração uniforme. No final, nós vamos manter a deformação do aço em 10 por 1000, a deformação do concreto passa a ser 0 e a nossa linha neutra passa a ser x igual a 0. Então, no final, no começo, a nossa linha neutra ela vai estar aqui no menos infinito. No final do domínio 1, a nossa linha neutra está exatamente aqui em cima da parte superior da nossa seção. Certo? Então, a nossa linha neutra ela vai do menos infinito até 0. Então, vem para cá. Ó. O ponto da linha neutra é aqui, ó, 0. Certo? Então, o estado limite último ele é caracterizado pela deformação do aço. Certo? Deformação de 10 por 1000. Porque não há deformação no concreto. Certo? E o concreto ele não vai resistir à tração, ele resiste apenas à compressão. Então, se tiver submetido à tração, a gente não considera que o concreto está resistindo ao esforço que está sendo aplicado nessa peça.
Então a reta de deformação ela vai girar em torno do ponto A, né? Ela vai girar em torno desse ponto A aqui, certo? A linha neutra ela é externa à seção e a seção ela é resistente apenas pelo aço, não havendo participação do concreto que se encontra totalmente tracionado e, portanto, fissurado. Como o concreto ele tem uma resistência baixíssima à tração, ele vai estar provavelmente fissurado nesse nosso domínio 1, certo? Porque ele não resiste à tração. Então aqui nós vamos ter tração simples, a resultante das tensões atua no centro de gravidade da armadura. Todas as fibras têm a mesma deformação de tração uniforme reta A. Ou tração composta, certo? A tração simples é no começo, né? Ou tração composta, que é a tração excêntrica não uniforme. As deformações de tração, elas são diferentes em cada fibra, em toda a seção. Então nós vamos ter uma variação dessa tração. Por isso que a gente diz que tem uma tração não uniforme. Certo? Então aqui é o comportamento da nossa seção à medida que a gente vai descendo com essa linha neutra. Certo? No começo a nossa linha neutra está lá fora, né? No menos negativo, no menos infinito, desculpe. E ela vai descendo, descendo, descendo até chegar nesse ponto aqui. Certo? Então com isso nós temos essa variação de tração na nossa seção. Certo? Nossa seção primeiro inicia com a tração uniforme e depois ela vai ficando com essa tração não uniforme. Certo? Beleza? Então, no ponto de deformação do concreto igual a zero, nós vamos ter exatamente esse gráficozinho de deformações aqui, certo? Sempre prestando atenção que a deformação do nosso aço, ela vai se mantendo constante em 10 por mil, certo? Mesmo que a linha neutra vá baixando, a nossa deformação no aço, ela continua sendo 10 por mil, beleza? Agora vamos para o domínio 2. O domínio 2, pessoal, a gente já percebe uma diferençazinha, né? No domínio 2 já começa a aparecer compressão na nossa seção, certo? O que antes era só tração, agora nós vamos ter também compressão, certo? Agora nós vamos ter também compressão. Então nós vamos ter tração do lado esquerdo, compressão do lado direito. Então aqui é o que caracteriza o que a gente chama de flexão simples ou flexão composta, certo? Aqui nós vamos ter a flexão simples ou a flexão composta. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês, né, lá no comecinho, a diferença entre flexão simples e flexão composta, né? A flexão simples, a nossa seção está submetida a apenas um momento fletor. No caso da flexão composta, além do momento fletor, nós vamos ter também um esforço axial. Esse esforço axial ele pode ser de compressão ou de tração, certo? Então, no início, nós vamos ter a deformação do aço sendo 10 por mil e a deformação do concreto igual a zero. E a nossa linha neutra vai estar exatamente em cima da nossa seção, certo? Vai estar bem aqui, ó. No começo vai estar aqui. No final, a nossa linha neutra ela vai descer. Nossa linha neutra desce para esse ponto aqui, ó. Certo? Então a nossa linha neutra vai descer para esse ponto aqui, ó. Que é o nosso X, a posição da linha neutra. X, que é a distância da fibra mais comprimida até o ponto neutro, né? O ponto que a gente chama de linha neutra porque é um ponto neutro. Nesse ponto nós vamos ter nem tração e nem compressão. Então, no término nós vamos ter uma deformação do aço mantida em 10 por mil e a deformação do concreto de 3,5 por mil. E a posição da nossa linha neutra passa a ser 0,259D. Lembrando que esse valor aqui ele vai depender do material, certo? Esse ponto de linha neutra 0,259D vai depender do material, vai depender da armadura, certo? Então aqui nós temos no estado limite último caracterizado pela deformação do aço 10 por mil. A reta de deformação vai girar em torno do ponto A, a mesma coisa do domínio 1, certo? O concreto
Ele não alcança a ruptura, né? Ele chega no limite da ruptura, mas não alcança a ruptura. Esse daqui é a deformação limite de ruptura. A linha neutra vai cortar a seção transversal. Como a linha neutra vai cortar a seção transversal, nós vamos ter uma seção resistente composta por aço tracionado e concreto comprimido, certo? Então, como essa nossa linha neutra está cortando a seção, então parte da nossa seção vai estar comprimida, que é essa parte aqui, e parte vai estar tracionada, que é essa outra parte aqui, certo? Beleza? Então, é isso aqui que acontece com a nossa seção em relação às deformações, certo? Beleza? Então, para o aço CA50, nós vamos ter a posição da linha neutra igual a 0,259D. Lembrando que D é a distância da fibra mais comprimida até o centro geométrico da nossa armadura inferior, certo? Domínio 3. Agora nós vamos para o domínio 3. O que é que acontece no domínio 3, pessoal? O domínio 3 acontece algo semelhante ao que acontece no domínio 2, certo? No domínio 3, nós também vamos ter o concreto resistindo à compressão e o aço resistindo à tração, certo? Nós também vamos ter tração e compressão. Aqui, compressão. E aqui, tração, certo? Então, aqui nós também vamos ter flexão simples ou flexão composta, certo? Lembrando que, nesse caso aqui, a nossa seção, ela pode ser considerada também como seção subarmada, certo? No domínio 3, seção subarmada. No domínio 4, a gente vai considerar esse domínio como sendo seção superarmada, certo? Então, no domínio 3, ele vai se iniciar com a deformação do aço igual a 10 por mil e a deformação do concreto 3,5 por mil, certo? E a posição da linha neutra se inicia a 0,259D, que é a nossa altura útil, certo? Esse Dzinho que a gente chama de altura útil da nossa seção, certo? Que é a distância da fibra mais comprimida até o ponto de deformações e tensões neutras, certo? E vai terminar com o modo de elasticidade do aço igual ao modo... modo de elasticidade não, é a deformação. Vai terminar com a deformação do aço igual à deformação de escoamento de projeto do aço, que a gente chama também de deformação específica de escoamento do aço, certo? Então, o nosso domínio 3 ele vai terminar nesse ponto aqui, certo? E a nossa deformação do concreto vai se manter em 3,5 por mil, certo? Beleza? E a nossa posição de linha neutra vai descer mais ainda, né? Vai descer para um ponto que a gente chama de X3, certo? E esse ponto X3 ele é facilmente encontrado utilizando semelhança de triângulos, certo? A gente consegue encontrar a posição da linha neutra nesse ponto X3, certo? Então aqui a gente vai ter o 0,259D, e aqui é o nosso X3, certo? Aqui é o nosso X3. Beleza? O estado limite último é caracterizado pela deformação do concreto, 3,5 por mil. A reta de deformação vai girar agora em relação ao ponto B, não vai girar em relação ao ponto A, vai girar em relação ao ponto B, certo? Domínio 1 e domínio 2 girou em torno de A. A partir do domínio 3, vai girar em relação ao ponto B, certo? Que é o ponto de deformação última do concreto, certo? LN corta a seção transversal, então a gente vai ter tração e compressão, da mesma forma que o domínio 2, certo? Na fronteira entre os domínios 3 e 4,
Sua altura x vai ser x igual a 3 e é variável com o tipo de aço, certo? Então, de acordo com o tipo de aço, nós vamos ter posições de linha neutra diferentes. A seção resistente também é composta por aço tracionado e concreto comprimido, igual ao domínio 2, certo? A ruptura do concreto ocorre simultaneamente com o escoamento do aço, a situação ideal, que é a situação mais econômica, que é o máximo aproveitamento dos dois materiais. Os dois materiais vão atingir sua capacidade de resistência máxima. A ruína acontece com aviso, de forma dúctil. Por que a ruína acontece com aviso de forma dúctil? É uma ruptura dúctil. Por quê? Porque no domínio 3 nós vamos ter o aço escoando. A partir daqui para cá, o nosso aço ele começa a escoar. Por isso que a gente chama isso aqui de deformação de escoamento de projeto do aço, certo? A partir desse ponto, o nosso aço ele começa a escoar, certo? Então, a partir daqui, a gente consegue perceber a nossa peça flambando, certo? A gente começa a perceber a flexão da nossa peça, ela começa a se deformar, certo? A partir daqui. Então, esse aço ele começa a escoar, esse aço que está aqui embaixo, ele começa a escoar, certo? Então, por isso que a gente chama de ruptura dúctil. Então, a gente consegue prever a ruptura da peça antes que a ruptura ocorra, certo? Por causa do escoamento dessa armadura, certo? Então, as peças que chegam ao estado limite último no domínio 3 são chamadas de subarmadas. Então, aqui nós temos o gráficozinho de deformação da nossa peça, da nossa seção no domínio 3, certo? Então, a posição da nossa linha neutra vai variar de 0,259D até x3. Então, por semelhança de triângulo, facilmente a gente encontra o valor desse nosso x3, que vai depender do tipo de aço que a gente vai estar empregando na nossa seção, certo? Agora vamos para o domínio 4. O que é que acontece no domínio 4, pessoal? No domínio 4, nós também vamos ter flexão simples ou flexão composta. Por quê? Porque nós também vamos ter compressão e tração. Nós também vamos ter compressão e tração. Beleza? Então, nossa peça aqui ela vai estar submetida a uma flexão simples ou uma flexão composta. O nosso domínio 4 ele vai se iniciar com o módulo de elasticidade do aço igual ao módulo de elasticidade não, pessoal. Toda a vida eu tô querendo falar modo de elasticidade, é porque eu tô com esse negócio na cabeça. Deformação. Então, no início, a deformação no aço vai ser igual à deformação de escoamento de projeto do aço, certo? Deformação do aço vai ser igual à deformação de escoamento do aço. E a deformação do concreto vai ser igual a 3,5 por mil, que é a deformação última. E a nossa posição de linha neutra vai estar nesse x igual a x3, certo? Então, no começo, nós vamos ter essa nossa linhazinha aqui, certo? Ixi, Maria. Essa nossa linhazinha aqui no começo, beleza? Posição da linha neutra aqui é o nosso x3. Aqui é o nosso x3. E essa posição da linha neutra ela vai continuar descendo até o nosso x4 aqui. E esse nosso x4 aqui ele vai ser igual a D, né? O nosso x4 nesse ponto vai ser igual a D, que é a nossa altura útil, certo? Distância da fibra mais comprimida até o centro geométrico da nossa armadura inferior da seção, certo? Beleza? Que é o término do nosso domínio 4. Então, o estado limite último ele é caracterizado pela deformação do concreto. Deformação igual a 3,5 por mil. A reta de deformação ela vai girar em torno do ponto B, certo? Continua girando em torno do ponto B. Domínio 3 em torno do ponto B. Domínio 4, ponto B. 4A também, certo? Tudo em torno do ponto B.
Linha neutra corta a seção, então nós vamos ter tração e compressão. A seção resistente ela é composta por aço tracionado e concreto comprimido, igual aos domínios 2 e 3. Então, domínios 2, 3 e 4, nós vamos ter aço tracionado e concreto comprimido, certo? Domínios 2, 3 e 4, certo? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. A ruptura, nesse caso, vai ser uma ruptura frágil, porque essa seção ela é uma seção superarmada. Seção superarmada. Então, nesse caso, é um dimensionamento um pouco perigoso, certo? Não é recomendado realizar o dimensionamento de uma peça de concreto armado posicionada nesse nosso domínio 4, porque nesse caso nós vamos ter uma seção superarmada, certo? Então, para seções superarmadas, a ruptura da peça será uma ruptura frágil sem aviso. Por quê? Porque como a seção ela vai estar superarmada, nós vamos ter um excesso de armadura. Como nós vamos ter um excesso de armadura, esse aço não vai nem chegar a escoar até a ruptura da peça, certo? Então a peça ela vai romper antes mesmo do aço começar a escoar, certo? Por isso que a gente chama de ruptura frágil, certo? O concreto ele rompe sem que a armadura atinja sua deformação de escoamento. Não há grandes deformações do aço, nem fissuração do concreto que sirva de advertência, certo? Então, esse é um dos piores domínios para a gente dimensionar nossas peças de concreto armado, certo? Não recomenda-se de jeito nenhum você dimensionar a peça no domínio 4. As peças que chegam ao estado limite último no domínio são chamadas de superarmadas e são antieconômicas, devendo ser evitadas. Quer dizer, além do problema da ruptura frágil, nós ainda temos a questão do custo, certo? Como você vai ter uma peça superarmada, o custo vai lá para cima, porque você vai estar utilizando mais aço do que o necessário. Então, são peças antieconômicas que podem romper de forma frágil. Beleza? Então, evitem esse domínio 4, certo? Evitem o domínio 4. Beleza? E aqui é a nossa faixazinha de domínio 4. Então a linha neutra vem de X3 até D, né? X3 até D. Certo? Beleza. Além do domínio 4, nós ainda temos o domínio 4A e o domínio 5. O que é que acontece no domínio 4A, pessoal? No domínio 4A, o que é que a gente percebe de diferença em relação ao 4? A diferença principal aqui é que no domínio 4A nós não temos tração, certo? No domínio 4A, nossa peça ela está com a seção totalmente comprimida. Nós não temos tração, certo? Então aqui é onde nós temos o que a gente chama de flexão composta com armaduras comprimidas. Como toda a nossa peça ela vai estar comprimida, então, além do concreto estar comprimido, nós vamos ter também armadura comprimida, certo? Então, ele tem início com a deformação do aço igual a 0, deformação do concreto igual a 3,5 por 1000, e posição da linha neutra igual a D. E termina com a deformação do aço menor do que 0, ou seja, compressão, encurtamento, e a deformação do concreto se mantém constante 3,5 por 1000. A posição da linha neutra ela vai variar de D, a altura útil, até a altura total da seção H. O estado limite último caracterizado pela deformação do concreto, a reta de deformação ela vai girar também em torno do ponto B. Assim como nos domínios 3 e 4, a nossa reta no domínio 4A ela também vai girar em torno do ponto B, certo? Então, domínios 1 e 2, a reta vai girar em torno do ponto A. Domínio 1 e 2 gira em torno de A. 3, 4 e 4A em torno de B. Certo? Então vamos ter dois domínios girando em torno de A e 1, 2, 3 domínios em torno de B. E o último em torno do ponto C. Certo?
Então vamos ter 2 domínios girando em relação a A, 3 domínios girando em relação a B e 1 domínio girando em relação a C. Certo? São 6 domínios de deformação. Beleza? Então, o que é que nós vamos ter aqui? A linha neutra vai cortar a seção transversal na região de cobrimento da armadura menos comprimida. Então, a linha neutra ela vai cortar aqui, né? Exatamente no centro geométrico da armadura inferior, né? E vai até esse ponto aqui, H, né? Beleza? A seção resistente ela é composta por aço e concreto comprimido. Vai estar tudo comprimido, então a seção, nesse caso, o aço e o concreto eles vão estar resistindo à compressão. As armaduras comprimidas e pequenas zonas de concreto tracionado. A ruptura vai ser frágil, sem aviso, pois o concreto rompe com encurtamento da armadura, não há deformação. Então, como nesse caso, em vez de a gente ter o alongamento da armadura, nós vamos ter o encurtamento dela, então também temos como característica a ruptura frágil, certo? Porque a gente não vai perceber grandes deformações quando a nossa peça estiver submetida a esse tipo de esforço, certo? Então tem que ter muito cuidado também com esse domínio 4A. Então domínio 4 e domínio 4A, evitar, certo? Beleza, então aqui é só mostrando aqui as deformações do domínio 4A. E por último, domínio 5. Por último, domínio 5. No domínio 5, pessoal, nós vamos ter também apenas encurtamento. Vamos ter também apenas compressão, certo? Nesse caso, o domínio 5 é como se fosse o inverso do domínio 1, certo? Vocês lembram que no domínio 1 nós vamos ter uma tração não uniforme, sem compressão. No domínio 1, né? Domínio 1. Domínio 1 vamos ter uma tração não uniforme, sem compressão. E no domínio 5, nós vamos ter uma compressão não uniforme, sem tração. Certo? Então, se inicia com modelacidade não. Se inicia com a deformação do aço menor do que 0 e a deformação do concreto igual a 3,5 por mil. A posição da linha neutra ela é x igual a h e ela vai até x mais infinito, certo? Então, nossa linha neutra ela vai daqui, continua descendo. Sendo que agora, em vez de menos infinito, que era lá em cima, ela desce para mais infinito. Certo? Ela desce para mais infinito. Que é exatamente representado por essa linhazinha aqui, que é a nossa compressão uniforme. Certo? Então, nós vamos ter uma compressão não uniforme no começo e depois uma compressão uniforme. Certo? Então, o estado limite último é caracterizado pela deformação do concreto 3,5 por mil e na flexocompressão, começa com a flexocompressão com a deformação 3,5 por mil e depois passa para a compressão uniforme com a deformação de 2 por mil. Certo? Então aqui nós temos uma deformação inicial de 3,5 por mil. Certo? 3,5 por mil. Ficou horrível, né? Isso aqui. Mas você deu para entender, né? Por mil, né? 3,5 por mil, certo? Começa com 3,5 por mil e vai até 2 por mil.
que é a nossa compressão uniforme, representado por essa linhazinha aqui, ó, certo? Linha neutra não corta a seção transversal, está inteiramente comprimida. A seção resistente ela é composta por aço e concreto comprimido, assim como na 4A. Né? Na 4A é a mesma coisa. Né? 4A é a mesma coisa, aço e concreto comprimido. Compressão simples uniforme à reta B ou composta excêntrica. A ruptura aqui também vai ser frágil, sem aviso, pois o concreto rompe com o encurtamento da armadura, certo? Mesmo caso do domínio 4A, certo? Beleza. Então aqui nós temos o comportamento da deformação, certo? Três e meio, 2 por 1. Beleza? Pronto, é isso. Então, pessoal, para poder entrar realmente nesse conteúdo, foi necessário fazer essa revisãozinha a respeito dos domínios de deformação, porque a gente vai precisar compreender esses fenômenos e esses esforços que estão atuando no nosso elemento estrutural para poder dimensionar essas nossas peças submetidas à flexão composta, flexão composta reta e flexão composta oblíqua, certo? Então vamos lá. Elementos lineares sujeitos a solicitações normais no estado limite último. Então, pessoal, o dimensionamento desses elementos ele é feito, né? O dimensionamento dessas armaduras ele deve conduzir a um conjunto de esforços resistentes, né? Esforços esses, esforços normais, resistentes de projeto, e esforços de momento resistente de projeto. E esses esforços eles que vão constituir as envoltórias dos esforços solicitantes determinados na análise estrutural, certo? Então, o que é que acontece? Então, o que é que acontece aqui? Essa envoltória aqui, ó, essa linhazinha vermelha aqui, ó, que é o que a gente chama de envoltória de esforços, certo? Envoltória de esforços são os diagramas de interação entre o esforço normal resistente da nossa peça, certo? E o momento resistente da nossa peça, certo? Sendo esses valores já os valores de projeto. Dzinho que é design, quer dizer projeto, certo? Então, com esses valores resistentes, esforço normal resistente de projeto e momento resistente de projeto, a gente consegue traçar o que a gente chama de envoltória de esforço, certo? Que é esse diagrama aqui de interação entre o esforço normal e o momento, certo? O momento fletor, certo? Então a gente precisa traçar essa envoltória para poder verificar quais são os esforços, quais são as diversas combinações diferentes de esforço normal e de momento que a nossa peça vai conseguir resistir, certo? Então a nossa peça, o nosso elemento estrutural, ele vai resistir a qualquer combinação de esforço normal e de momento fletor que fique dentro dessa envoltória aqui, certo? Então qualquer combinação que fique dentro dessa envoltória, a nossa peça ela vai conseguir resistir, certo? Beleza? Então é para isso que serve o nosso diagrama de interação, certo? Aqui nesse caso nós temos um diagrama de flexão composta reta, flexão composta normal, em que nós temos um esforço normal e um esforço de momento. E aqui nós temos um diagrama combinando dois esforços de momento aqui, certo? Esforço de momento na direção X e o esforço de momento na direção Y. Isso aqui, no caso,
é um diagrama de interação, a envoltória de esforço para a nossa flexão composta oblíqua, certo? E esse pontinho aqui, ó, esse pontinho azul aqui e esse outro pontinho azul aqui são os esforços solicitantes que estão atuando na nossa peça, certo? Nesse primeiro caso, nós vamos ter um esforço normal de compressão de 500 kN, juntamente com um momento fletor de 250 kN. Então, para essa combinação de esforços solicitantes aqui, a nossa peça ela consegue resistir, porque essa combinação de esforços ela está dentro da nossa envoltória de esforços ou diagrama de interação. Do mesmo modo aqui, certo? Então, qualquer ponto aqui dentro, certo? Qualquer ponto aqui dentro, para um conjunto de momentos, solicitantes na direção X e solicitantes na direção Y, nós vamos conseguir resistir a esse par de esforços, certo? Então, essa nossa envoltória de esforços resistentes serve para isso. Serve para a gente identificar os diferentes pares de esforços solicitantes possíveis para que a nossa peça possa trabalhar sem entrar em colapso, certo? Então, na flexão composta reta, na FCR, para o andar da distribuição de armadura, a cada par de deformação do concreto e deformação de aço, corresponde um único par de esforços resistentes, certo? Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular esses esforços resistentes? Como é que a gente faz para calcular os esforços resistentes? Os valores dos esforços resistentes, esforço normal resistente de projeto e momento fletor resistente de projeto, eles podem ser calculados através do equilíbrio dos esforços da seção no estado limite último, certo? Beleza? Então, a gente pode calcular isso daqui utilizando essas duas equaçõezinhas aqui, certo? A primeira equação é equilíbrio de momento. E a segunda equação é equilíbrio de força, certo? Então, vamos começar com a primeira equação. Então, pessoal, para o equilíbrio de momento, o momento de projeto, o momento fletor de projeto, ele vai ser igual ao somatório das tensões no aço, vezes a área de aço, vezes o braço de alavanca, que é o nosso Y, certo? Então, se a gente vier para cá, ó, esse momento MD, ele vai ser resistido por essa armadurazinha aqui, certo? E como é que se dá o cálculo desse momentozinho MD? Vai ser o somatório das tensões resistentes do aço, vezes a armadura do aço, vezes esse braço de alavanca aqui, certo? Isso tudo somado a integral da tensão de compressão, a integral das tensões de compressão, nesses pontos aqui, né, ó, a integral da tensão de compressão da seção, que vai ser o somatório dessa área aqui, ó, certo? Ó. Desculpa, pessoal. A área de compressão é aqui. A linha neutra está passando aqui, desculpa. A linha neutra está passando aqui, certo? Então, essa área aqui é que vai estar sendo comprimida, certo? Então, me desculpe aí, certo? Então, essa área vai resistir à compressão. E essa armadura aqui vai resistir à tração, certo? Então, o somatório dos momentos vai ser igual ao somatório dos momentos resistentes dessa armadura aqui na região tracionada, certo? Nossa linha neutra está aqui, ó, certo? Então, a região tracionada é toda essa região aqui. E a região comprimida é toda essa região rachurada aqui, certo? Região comprimida é a região rachurada. Certo? Então, o somatório dos momentos de projeto vai ser igual ao somatório das tensões resistentes do aço, vezes a área da armadura,
na parte tracionada, vezes os braços de alavanca, certo? Então isso daqui dá os momentos resistentes de tração, mais os momentos resistentes de compressão. Como é que a gente vai calcular o momento resistente de compressão? O momento resistente de compressão vai ser a integral das tensões resistentes de compressão vezes dA vezes Y, certo? Sendo Y o nosso braço de alavanca da parte comprimida, certo? Beleza? Então, usando aquele nosso diagramazinho parábola retângulo, que a gente converte no diagramazinho retângulo, a gente vai ter aqui o nosso y igual a 0,8x. Beleza? Então, pronto. Então, nosso momento de projeto vai ser o momento resistente da parte tracionada resistido pela armadura inferior, certo? Mais o momento resistente da parte comprimida, que vai ser toda essa areazinha de concreto aqui, certo? Que vai ser igual a tensão resistente de concreto vezes dA vezes Y, certo? Então vai ser a integral de tudo isso aqui, nesse caminho aqui, ó, no caminho 1, 2, 3 e 4. Então vai ser a integral nesse caminho 1, 2, 3 e 4 aqui, que é toda essa área aqui, certo? Então toda essa área vai trabalhar resistindo aos esforços de compressão. E as forças, o somatório das forças, o equilíbrio das forças, vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa aqui dos momentos dividido pelos braços de alavanca, né? Vai ser a mesma coisa do momento dividido pelo braço de alavanca, certo? As forças resistentes vai ser igual ao somatório das tensões resistentes do aço vezes a área de aço, dessa parte inferior, mais a integral da área de concreto, da tensão resistente de concreto, dA. Certo? Beleza? Então é isso, pessoal. É assim que a gente chega nos esforços resistentes de momento e esforço resistente normal, certo? Então isso aqui são os esforços resistente de momento e esforço normal resistente, beleza? Então, pessoal, aplicando-se na seção os diversos valores possíveis de deformação de concreto e de aço, variando a profundidade da nossa linha neutra pertencente aos 6 domínios do estado do limite último, nós chegamos a valores, a diversos valores, né, de esforços resistentes, esforço resistente normal e esforço resistente de momento, certo? Então, com isso é possível construir gráficos de esforço normal resistente por momento resistente de projeto, certo? Ou então, Ni vezes Mi, Ni versus Mi, desculpe, Ni versus Mi, certo? Que são grandezas adimensionais resultando em diagramas de interação, certo? Então, pessoal, essa relação aqui, Ni versus Mi, a gente vai calcular para poder determinar esses esforços a partir de ábacos que foram feitos com base em toda essa nossa formulação, certo? Então, com base em toda essa nossa formulação aqui, foram desenvolvidos ábacos adimensionais, com grandezas adimensionais, para facilitar o cálculo desses esforços resistentes das nossas seções, certo? Beleza? Então aqui a gente vai ter compressão daqui para a direita, né? A gente vai ter tração daqui para a esquerda, e com isso nós temos essa nossa envoltória, que é o nosso diagrama de interação. Então qualquer ponto dentro desse nosso diagrama aqui, a nossa peça consegue resistir a esses esforços, certo? Consegue resistir a esses esforços. Qualquer ponto fora desse diagrama, a nossa peça não consegue resistir
e ela vai entrar em colapso, certo? Qualquer ponto fora. Beleza? Certo? Então isso é o que a gente chama de zona de segurança. Zona de segurança. Beleza? Então vamos para frente. Como é que a gente faz para calcular essas grandezas adimensionais que a gente vai precisar para utilizar os nossos ábacos de dimensionamento? Bem, a nossa primeira grandeza adimensional é o nosso Ni, certo? O nosso Ni é o que a gente chama de força normal adimensional. A nossa força normal adimensional, que é o nosso Ni, vai ser igual ao esforço solicitante de projeto, vai ser igual ao esforço solicitante de projeto, certo? Esforço normal solicitante de projeto, dividido pela área da seção, a nossa peça, vezes a tensão resistente de compressão de projeto da nossa peça, certo? Então, nosso Ni vai ser igual ao esforço normal de projeto solicitante sobre a área da nossa peça vezes a tensão resistente de compressão da nossa peça, certo? Lembrando que essa nossa peçazinha aqui, ela está submetida a uma flexão composta reta. Aqui nesse caso nós vamos ter uma flexão composta reta, certo? Flexão composta por quê? Flexão composta porque nós vamos ter esforço normal e momento fletor. E ela é uma flexão composta reta porque nós temos apenas um eixo de simetria. E o momento solicitante ele vai estar atuando na direção perpendicular a esse eixo de simetria. Por isso que nós temos uma flexão reta. E é composta porque temos um esforço normal, que pode ser tração ou compressão, né? E um momento fletor, certo? Então, calculamos o nosso Ni, né? Que é o esforço normal solicitante de projeto, dividido pela área da seção da nossa peça, vezes a tensão resistente de compressão de projeto. Vamos calcular agora a nossa outra grandeza adimensional, que a gente chama de Mi. O nosso Mi, que é uma grandeza adimensional do momento fletor, vai ser igual a o momento solicitante, o momento fletor solicitante na direção X, o momento de projeto solicitante na direção X, dividido por B vezes H ao quadrado, vezes a tensão resistente de compressão da nossa peça, certo? Então, com isso, a gente encontra o nosso Mi. Então, as duas principais grandezas adimensionais que a gente parte para poder dimensionar essas peças é o Ni e o Mi. E, por último, nós temos o nosso ômegazinho aqui, né? Por último, nós temos o nosso ômega. Então, esse nosso ômega é a taxa mecânica de armadura em relação à área da seção, que vai ser igual à área da seção, a área de aço da nossa seção, lembrando que essa área de aço, pessoal, ela está contabilizando tanto essas barrinhas aqui de baixo quanto essas barrinhas de cima, certo? Então, essa área de aço é a área total de aço da seção. Então, o nosso W vai ser igual à área total de aço da seção vezes a tensão de escoamento do aço de projeto dividido pela nossa área da seção de concreto vezes a tensão resistente de projeto do concreto, certo? Pronto, e aqui nós temos o nosso ábacozinho aqui, né? Aqui nós temos o nosso ábaco. Então, nós vamos utilizar esses ábacos de dimensionamento para poder facilitar os nossos cálculos, certo, galera? Então, esses ábacos, eles foram desenvolvidos, né? Eles foram elaborados para facilitar as nossas continhas. Então, os ábacos, eles são diagramas de interação, esforço normal e momento fletor resistente, esforço normal resistente de projeto e momento fletor resistente de projeto, representado pelas grandezas adimensionais Ni e Mi, elaborados para várias taxas de armadura ômega, certo? Beleza? Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um ábaco para flexão composta reta,
com a armadura simétrica, aço CA50, D' sobre H igual a 0,10. D' sobre H igual a 0,10. Certo? Beleza. Então, lembrando que D' é a distância do centro geométrico da armadura até o final da nossa seção, certo? Beleza? Esse é o nosso D', certo? Então, como é que a gente usa esse ábaco? Como é que a gente vai usar esse ábaco? Pessoal, a primeira coisa que a gente faz é calcular esses parâmetros adimensionais Ni e Mi, certo? Primeira coisa que a gente faz é calcular o Ni e calcular o Mi. De posse do nosso Ni e o nosso Mi, a gente vem aqui para o ábaco, certo? Então, no ábaco, a gente tem o eixo Mi, que é esse eixo aqui, e temos o eixo Ni, que é o eixo das ordenadas. Então, o eixo das abscissas é o Mi e o eixo das ordenadas é o Ni, certo? Então, a gente calcula o Mi e o Ni para determinar o W. O W ele é representado por essas curvas aqui, galera. Ó. Cada curvazinha dessa aqui é um W, certo? Ó, cada curvazinha dessa é um W. Ó. Tá aqui os valores de W. Ó. Cada curvazinha dessa é um W. É como se fossem umas curvas de nível. Certo? Aqui são os valores de W. Beleza? Então, calculado o Ni e calculado o Mi, a gente encontra o W. Com o W, a gente consegue dimensionar a armadura da nossa seção, por exemplo. Certo? A gente consegue dimensionar a armadura da nossa seção. Então, pessoal, se vocês forem lá no livro do Schust, o volume 2, Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, vocês vão ver que lá existem diversos ábacos. Lá no final do capítulo 4, vocês vão ver que existem diversos ábacos, certo? Então lá, pessoal, esses ábacos, o que é que vai mudar de um ábaco para o outro? O que é que vai mudar de um ábaco para o outro? Então, nesses ábacos, o que vocês vão perceber é que vocês vão ter ábacos para flexão composta. Em cada ábaco desse, além do tipo de flexão, se vai ser composta ou oblíqua, né? Composta reta ou composta oblíqua, vocês vão ter um ábaco diferente, certo? Aqui a armadura ela é sempre considerada simétrica e o aço CA50, certo? Então, realmente, o que vai mudar é o tipo de flexão, se a flexão vai ser composta reta ou flexão composta oblíqua, e também a relação D' sobre H, certo? Então, esses são os dois dados, vamos dizer assim, né, que vão mudar de um ábaco para o outro, certo? Hoje a gente vai falar só sobre flexão composta reta, certo? Então, na próxima aula é que eu vou falar sobre flexão composta oblíqua, certo? Então, vamos lá. Então, vamos resolver essa questãozinha aqui. Isso aqui é uma questãozinha do livro, resolvida do livro, né? Eu vou só explicar para vocês como é que faz para resolver questãozinha assim desse tipo, certo? Só explicar aqui para vocês. Vamos lá. Só para finalizar a nossa aulinha de hoje. Beleza. Então vamos lá, galera. O que é que ele pede nessa questãozinha aí? Ele pede para a gente calcular a armadura dessa seção transversal aqui. Calcular a armadura dessa seção transversal, certo? Para esses esforços aqui, galera. Ó.
Esses esforços, eles são esforços característicos, certo? Então preste muita atenção na hora que for calcular isso daqui. Esses são esforços característicos. Então a gente tem o esforço normal característico de 918 kN, certo? É uma carga centrada. Essa carga ela é uma carga centrada, aplicada aqui no centro da seção. E nós vamos ter um MY nesse sentido aqui, certo? De 28 kN vezes metro. MY também característico. Ele dá o FCK do concreto de 30 MPa e diz que o aço é um aço Ca50, certo? Beleza? Então, pessoal, quando você tiver esse tipo de questão aqui, vocês têm que ter muito cuidado na hora de fazer os cálculos, certo? Tem que ter o maior cuidado na hora de fazer o cálculo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir qual o ábaco que a gente vai utilizar, certo? Qual é o ábaco que a gente vai utilizar? Então, aqui nós temos um caso de flexão composta reta ou flexão composta oblíqua. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma flexão composta reta. Por quê? Porque nós temos apenas um momento fletor em uma única direção. Como esse momento fletor ele está atuando em uma única direção, nós temos apenas um momento fletor, então trata-se de uma flexão composta reta, certo? Primeiro ponto. O segundo ponto é calcular o nosso D' sobre H. Calcular o nosso D' sobre H. Então aqui vocês têm que ter muito cuidado na hora de calcular o D' sobre H, porque ele vai depender da direção de aplicação do nosso momento fletor, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso daqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, aqui acontece o seguinte. Como o nosso momento fletor ele tá aqui, galera, ó. Nosso momento fletor ele é um MY, certo? Ele é um MY. Então, significa dizer que o nosso momento ele vai estar atuando assim, certo? Certo? Ou nesse sentido ou no outro, certo? Ele vai estar ou nesse sentido ou no outro. Depende da convenção de sinal, certo? Então ele vai estar ou nesse sentido ou no outro, tanto faz, certo? O interessante aqui é vocês observarem o seguinte. O nosso eixo de simetria é o eixo Y. Esse é o nosso eixo de simetria. Tem que ter muito cuidado com isso, certo? Como esse é o nosso eixo de simetria, a nossa peça, quando a gente for pegar o D' e o H da nossa peça, nesse caso a gente vai ter que considerar a nossa peça como se ela estivesse deitada, certo? A nossa peça ela vai estar assim, galera. Ela vai estar deitada, certo? Então a gente vai ter a armadura aqui. Certo? Então o nosso B, ele vai ser 30 centímetros. O nosso H, ele vai ser 20 centímetros. E o nosso D', que vai ser a distância do centro geométrico da primeira barra até o limite aqui da nossa seção. Nosso D' vai ser, na verdade, 4 centímetros. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso daqui.
Porque o nosso eixo de simetria ele vai estar aqui, ó. E o nosso momento ele vai estar aqui. Certo? Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é o D' sobre H. D' sobre H. Certo? Então quanto é que vai ser o D' sobre H? O D' vai ser 4 dividido por 20, que é o H. Isso aqui vai dar 0,4 sobre 20, é isso mesmo? 4 sobre 20. Peraí, tem um negócio estranho aqui, galera. 4 sobre 20. D' sobre H 0,2, né? É isso mesmo, né? 0, tá certo, 0,2, certo? Então o nosso D' sobre H vai ser igual a 0,2. Então nós vamos ter uma flexão composta reta com D' sobre H igual a 0,2. Então, para esses dados calculados aí, o ábaco que a gente vai utilizar vai ser o ábaco 4, não é isso? É o 4, é? Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pera aí, rapidinho. 4, o ábaco 4, não, 6. 6. É o ábaco 6, né? É o ábaco 6, ó. Ó, reparem no seguinte, ó. O ábaco 6, que é o que a gente vai utilizar, ele tem essa disposição de armadura aqui, certo? Se vocês forem lá para o ábaco 4, o ábaco 4 ele vai ter o mesmo valor de D' sobre H, vai ser também flexão composta, porém, a nossa disposição de armadura, ela vai ser assim, galera, ó. Certo? A nossa disposição de armadura, ela vai ser o contrário da disposição de armadura do ábaco 6, certo? Então tem que atentar muito para esses detalhes aí, certo? Tem que ter muito cuidado com esses detalhes, certo? Muito cuidado com esses detalhes. Verificar o sentido do nosso momento fletor, certo? Verificar onde é que está o nosso eixo de simetria, certo? Tudo se baseia no nosso eixo de simetria, certo? Tudo se baseia no nosso eixo de simetria. Então tem que ter muito cuidado com isso daí, certo? Então o sentido do momento, o eixo de simetria, que vai depender da seção de concreto e da disposição da armadura. Então aqui claramente a gente percebe que o nosso eixo de simetria realmente ele vai estar aqui, certo? Como o nosso momento vai estar aqui, o eixo de simetria ele vai estar perpendicular ao momento fletor. O eixo de simetria ele vai estar sempre perpendicular ao momento fletor, certo? Beleza? Então tem que ter muito cuidado com isso daí, certo? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar para vocês em relação a esse tipo de questão. Deixa eu só ver aqui. Ver se tinha mais alguma coisa. Não. Isso. Isso. Então é isso que eu tinha para falar, era isso, certo? Então o momento ele vai estar sempre perpendicular ao nosso eixo de simetria, beleza? Então a nossa base, essa nossa dimensão B aqui, ela vai estar sempre perpendicular ao eixo de simetria. Se o eixo de simetria é esse X aqui, que a gente considerou como X, que eu deitei a nossa seção, então o nosso B
a nossa base vai estar sempre perpendicular ao nosso eixo de simetria, certo? Então não esqueçam disso, certo? Sempre perpendicular, para não confundir. Beleza? Nossa base sempre perpendicular ao nosso eixo de simetria. Certo? E a escolha do ábaco vai depender do tipo de flexão, se é uma flexão reta ou oblíqua. Flexão reta só tem um momento fletor em uma direção. Flexão oblíqua tem 2 momentos fletores em 2 direções. Verificar a disposição das armaduras. Nesse caso, a armadura ela vai estar paralela ao eixo de simetria, mas ela pode ser perpendicular também, certo? Ela pode ter essa disposição aqui. Então, verificar se a flexão é composta reta ou composta oblíqua. Verificar a disposição das armaduras, que depende do eixo de simetria. E verificar o cálculo do D' sobre H, certo? Então, para definir o ábaco que vocês vão utilizar, tem que atentar para tudo isso daí. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então pronto. Então verificamos o eixo de simetria, que é o eixo X aqui, né? Verificamos a direção do nosso momento fletor. Então, com isso, a gente conseguiu identificar o D' e o H. Conseguiu identificar o D' e o H a partir do nosso eixo de simetria e do sentido de aplicação do nosso momento. Calculamos o D' sobre H, 0,2. Verificamos que a disposição da nossa armadura é paralela ao nosso eixo de simetria. Então, com isso, vamos utilizar o nosso ábaco 6 para calcular os nossos parâmetros adimensionais, certo? Então, vamos começar calculando o nosso Ni, né, que é aquele nosso parâmetro da força normal adimensional, que vai ser igual ao esforço normal solicitante de projeto, que é igual a 918 kN vezes o fator de majoração de 1,4, dividido por B vezes H vezes a tensão resistente do concreto, certo? Então, o B vai ser 0,3 metros, o H 0,2 metros, e o nosso FCD vai ser igual ao FCK dividido pelo fator de minoração da resistência, que é 1,4. Então, com isso, a gente encontra um Ni igual a 1. Certo? E agora vamos calcular o nosso Mi. O nosso Mi, que é o nosso momento solicitante adimensional, não é isso? Nosso parâmetro adimensional de momento fletor, ele vai ser igual ao momento solicitante de projeto, que é 28 kN vezes o fator de majoração 1,4, dividido por B vezes H ao quadrado vezes a tensão resistente do concreto de projeto, certo? Então, isso aqui vai dar 0,3 metros, a base, vezes a altura, que é 0,2 ao quadrado, 0,2 metros, vezes o FCK dividido pelo fator de minoração da resistência. Então, com isso, a gente encontra um Mi igual a 0,15, certo? Então, com o valor do Ni e o valor do Mi, a gente encontra o W utilizando o ábaco 6, certo? Então, vamos lá para o ábaco 6, né? Para verificar isso daqui. Então, gravem aí, ó, 1 e 0,15. Então, vamos lá. Ábaco 6. Ixi. Ábaco 6. Então, o nosso Ni vale 1, né? Ó, 1, é isso? E o nosso Mi vale 0,15, né? Ó, aqui é 0,2, aqui é 0,3. 0,15 é aqui, ó. 0,15
e o nosso Ni vale 1. Então vai ficar exatamente aqui no meio, ó. Entre essas duas curvas aqui, ó, entre essa curva e essa curva, certo? Então vai ficar exatamente aqui, bem aqui, certo? Então, como essa curva aqui é 1,2, 1,2, é aqui mesmo, né? Tá certo isso aqui. Não, tá errado, pessoal. 0,15, galera. 0,15 é aqui. Eu tava marcando 0,25, né? 0,2, 0,3 aqui é 0,25. 0,15 é bem aqui, ó. Entre o 0,1, ó, 0,1 e 0,2. 0,15 é bem aqui, ó. Então 0,15 e 1. 0,15 e 1 é aqui, ó. Certo? Aqui é 1, o Ni é 1, ó. E o Mi é 0,15, que é bem aqui. 0,15, blá, 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 1. Então vai ser bem aqui, ó. Então vai ser entre essa curva e essa. Quanto é que vale essas curvas aqui? Essa daqui é 0,6, ó. Essa daqui é 0,7, essa daqui é 0,8. Então o nosso W vai estar entre 0,7 e 0,8. Então vai ser 0,75, certo? Então 1, 0,15 e 1, vem bem aqui. Então vai ser entre 0,7 e 0,8. Então vai ser o W 0,75. Então voltando lá para a questão, o nosso W é 0,75. Esse nosso W é a taxa adimensional de armadura. Nossa taxa adimensional de armadura é 0,75. Certo? Que está aqui, ó, 0,75. Beleza? A gente sabe que o nosso W ele é igual à área de armadura vezes a tensão resistente da armadura dividido pela área de concreto vezes a tensão resistente de concreto. Então, passando esses dados tudo para a direita, isolando a nossa área de armadura, nossa área de armadura vai ser igual a W vezes a área de concreto vezes a tensão resistente de concreto dividido pela tensão resistente do aço. Certo? Então, nosso W é 0,75. A nossa área de concreto vai ser, aqui já está em centímetros, né? 20 centímetros vezes 30 centímetros, vezes a tensão resistente do concreto, que vai ser 30 megapascal, dividido pelo fator de minoração da resistência, que é 1,4. Então aqui ele já trocou, certo, galera? Ele pegou o fator de minoração da resistência do aço, já botou aqui para cima, ó, que estava dividindo aqui, né? Ó, é 500, a tensão de escoamento do aço, a tensão resistente de escoamento do aço, ela é 500 megapascal, né? Para o ACA 50. Então aqui é para ser 500 megapascal dividido por 1,15. E aqui é para ser 30 megapascal dividido por 1,4. Aí esse 1,5 estava dividindo aqui, passou para cima multiplicando, e o 1,4 que estava dividindo foi para baixo, multiplicando por 500, certo? Então ele já fez essa troca aqui, certo? Beleza? Mas aqui, o que você tem que fazer aqui é minorar a resistência do concreto e minorar a resistência do aço, certo? Então, com isso, a gente encontra uma área de aço de 22,2 centímetros quadrados, certo? 22,2 centímetros quadrados. Então, pessoal, essa é a área total de aço, certo? Se a gente olhar aqui para o desenho, nós temos 8 barras de aço, 8, certo? Então, se a gente pegar 22,2 e dividir por 8, nós vamos ter uma área de 2,775 centímetros quadrados para cada barra, certo? Então, a gente vai ter 2,775 centímetros quadrados para cada barra. Então, se a gente pegar essa área de uma barra e igualar a πd ao quadrado sobre 4, a gente encontra o diâmetro de uma barrinha, né? Então, πd ao quadrado sobre 4 igual a isso aqui. Como é que a gente faz? Multiplica isso aqui por 4. Divide por π, né? Nós vamos ter diâmetro ao quadrado igual a 3,53 centímetros. Não é isso? Então, tira a raiz disso aqui. Aí a gente vai ter um diâmetro de bitola de 1,87
centímetros. Se a gente transformar isso aqui em milímetro, vai dar 18,8, né? Multiplica por 10, né? 18,8 milímetros, certo? Então, pessoal, para que essa nossa seção resista a esses esforços aí, nós precisamos de 8 barras de 20 milímetros cada uma. 8 barras de 20 milímetros cada uma, certo? Então, se a gente pegar aqui 20 milímetros são 2 centímetros, né? Então, vamos calcular aqui a área de uma barra, vai ser D é 2 ao quadrado, vezes π de 2 sobre 4. Vai dar 3,14 centímetro quadrado. 3,14 vezes 8 vai dar 25,13 centímetros quadrados. Então, atende, né? Então, pronto, pessoal. Então, para esse nosso exercício aí, para essa nossa seção aí, nós precisamos de 8 barras dispostas dessa maneira aí, sendo cada uma com um diâmetro de 20 milímetros, certo? Então, essa seria a resposta para o nosso problema. Então, pessoal, por hoje é só, certo? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Essa foi a nossa aula 3 de Projeto de Estrutura de Concreto 2, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês tudo que foi explicado aqui nessa aula, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, vocês podem falar comigo por e-mail ou pelo Google Classroom, que eu respondo o mais rápido possível, certo? Na próxima aula, o que é que a gente vai fazer? Na próxima aula, eu vou falar sobre flexão composta oblíqua. Nós vamos fazer mais exercícios sobre flexão composta, certo? E eu quero mostrar para vocês os programinhas que a gente utiliza para dimensionamento de seções submetidas à flexão composta, certo? Então, é isso. A ideia seria essa para a nossa próxima aula, beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima aula.